madrugada úmida, quando o relógio da minha sala marcou exatamente 1 da manhã, eu ouvi um som que desmontou tudo o que eu acreditava sobre vida, morte e sanidade. Era um toque suave, lento, quase educado. 3 batidas que ecoaram na madeira antiga da porta da minha casa, como se alguém tivesse escolhido aquele horário propositalmente, apenas para me encontrar vulnerável, deitada, sozinha e acreditando que o pior já tinha ficado no passado. Levantei devagar, sentindo meus joelhos reclamarem como sempre fazem desde que envelheci, e me arrastei pelo corredor estreito iluminado apenas pela claridade tímida do abajur. Foi aí que ouvi uma voz. Uma voz que eu conhecia mais do que a minha própria respiração. Mãe, abre a porta, eu tô com frio. Meu coração parou por um segundo longo, doloroso, impossível. Não só porque era a voz dele, mas porque aquela frase foi dita exatamente do mesmo jeito que ele dizia quando era pequeno e passou uma noite inteira com febre, sentado no meu colo, tremendo. Eu reconheceria aquela entonação mesmo se o mundo inteiro ficasse em silêncio. Era a voz do meu filho, do meu Clayton. Mas Clayton estava morto havia 4 anos. A sensação que tomou conta de mim não foi apenas medo. Foi algo muito mais profundo, mais cortante. Foi como se a realidade tivesse virado do avesso, como se todo o luto que eu já tinha vivido tivesse sido arrancado de mim de uma vez só. Eu respirei fundo, tentando recuperar um fiapo de lógica, mas a lógica não mora em madrugadas como aquela. A sala parecia maior, mais vazia do que nunca. Desde que Josué morreu, meu marido, minha âncora, aquela casa sempre pareceu grande demais para mim. E quando perdi Clayton, o silêncio virou um companheiro permanente, desses que nunca pedem licença para entrar, mas se sentam ao seu lado como se sempre tivessem pertencido ali. As batidas se repetiram. 3. Pausadas, insistentes. Eu sabia que deveria virar as costas e voltar para meu quarto. Sabia que deveria rezar, respirar, me recompor. Mas meus pés se moveram como se tivessem vontade própria. Era como se alguma parte de mim, aquela parte que uma mãe nunca enterra, simplesmente não conseguisse ignorar. Quando cheguei perto da porta, senti o ar ficar mais frio. Parecia que algo do lado de fora estava drenando a temperatura da casa, como quando abrimos a geladeira e sentimos aquele choque gelado. Encostei minha palma na madeira e percebi que ela estava úmida, como se alguém realmente tivesse ficado ali por muito tempo, esperando. Sou eu, mãe. Abre, por favor. Aquela voz. Meu Deus, aquela voz. Meu corpo inteiro ficou paralisado. Não consegui pensar em nada além do fato de que, se aquilo fosse alguma brincadeira de mau gosto, seria a pior e mais cruel que alguém poderia fazer com uma mãe que já perdeu tudo. Mas se não fosse brincadeira, então eu estava diante de algo que não fazia parte do mundo como eu conhecia. Encostei meu olho no olho mágico, e o que vi fez meu coração falhar. Havia alguém parado ali. Uma silhueta, encharcada, curvada ligeiramente para frente como alguém tremendo de frio. Meu primeiro instinto foi gritar. Meu segundo instinto foi abrir a porta. E entre esses 2 instintos, eu fiquei travada, presa entre o terror e a saudade, sem saber qual deles era mais forte. Pisquei, respirei, e senti algo que não sentia desde o dia em que enterrei meu filho. Esperança, por mais absurda que fosse, por mais improvável que parecesse, por mais perigoso que aquilo pudesse ser, meu filho estava do outro lado da porta, ou algo que queria muito que eu acreditasse nisso. E foi assim que tudo começou. Naquela madrugada, naquele silêncio, naquela fronteira estranha entre o mundo dos vivos e o mundo do que sobra quando a gente perde quem ama. Eu só não imaginava que, ao girar a chave, eu estaria abrindo não só uma porta, mas o maior segredo da minha vida. Um segredo que mudaria tudo. Respirei fundo,
tentando reunir coragem para pelo menos manter os olhos fixos na pequena lente do olho mágico. Minha respiração batia forte no vidro, formando um círculo embaçado, como se o próprio medo quisesse bloquear minha visão. Lá fora, a silhueta imóvel continuava ali, tremendo levemente, deixando o ar mais pesado. O vento da madrugada deslizou por baixo da porta, trazendo um frio tão súbito que meus dedos ficaram rígidos. Ainda assim, o que realmente me congelava não era o ar da rua, mas a possibilidade impossível que se insinuava no fundo da minha mente. Porque naquele instante, por mais ilógico que fosse, por mais absurdo que parecesse, uma parte minha acreditava. Acreditava porque mães não esquecem vozes, não esquecem jeitos, não esquecem presenças. E aquela presença me atravessava como uma memória viva. Clayton! A palavra saiu da minha boca antes que eu pudesse impedi-la. Foi um sussurro, quase uma oração. Do outro lado da porta, a silhueta ergueu levemente a cabeça. O movimento foi lento, comedidamente doloroso, como se custasse esforço. E então, pela terceira vez, e agora mais perto, mais nítido, mais humano, ouvi: "Mãe, tá frio. Abre para mim." Minha mão escorregou pela madeira e parou na fechadura, mas minha consciência lutou. Algo ali estava errado. Não era só a presença inesperada, era o jeito como ele falava. Aquele tom, aquele ritmo, era o mesmo de 4 anos atrás, o mesmo de antes do acidente. O mesmo do Clayton que existia antes de eu passar noites inteiras acordada, tentando entender como continuar vivendo depois de perdê-lo. Era como se o tempo tivesse parado para ele. E esse pensamento me deu um estalo. Porque nada, absolutamente nada que pertence ao mundo real volta exatamente igual ao que foi antes. A vida muda, o tempo desgasta, os detalhes se transformam. Mas aquele tom de voz era idêntico, como se tivesse sido guardado num lugar intacto. Meu estômago apertou. Eu precisava ter certeza. "Se é você, me diz, qual era a frase que você sempre repetia quando chegava atrasado e tentava me convencer a não brigar com você?" Silêncio. Um silêncio profundo, denso, desconfortável. Eu quase me convenci de que não haveria resposta. Mas então, lentamente, ouvi um suspiro e depois a frase exata: "Mãe, eu tô grande, mas ainda preciso de você." Um arrepio percorreu minha espinha, porque ele dizia isso mesmo e ninguém sabia. Era um segredo nosso, uma brincadeira íntima, algo que ele sempre dizia quando tentava me arrancar um sorriso. Minha mão tremeu ainda mais. Eu toquei a tranca, girei 1 milímetro, só um, e então parei, porque quando encostei o ouvido na porta, ouvi algo que não deveria estar ali. Um som quase imperceptível, um som abafado, difícil de identificar. Mas aos poucos reconheci. Era como se alguém inspirasse muito perto demais, como se o rosto tivesse colado à porta. Aquilo não era do Clayton. Ele nunca respirava daquele jeito. Meu coração deu um salto. Recuei um passo, depois outro, e de repente, um barulho seco ecoou. Algo bateu do lado de fora, não como quem pede entrada, mas como quem testa a resistência da madeira. Um peso, um impacto calculado. A silhueta se aproximou mais ainda, a ponto de ocupar completamente o círculo do olho mágico. Era tão próxima que eu só vi uma mancha escura, sem traços, sem rosto, sem expressão. E então, como se soubesse que eu havia recuado, a voz do lado de fora mudou. Ficou mais grave, mais arrastada, mais vazia. "Não me deixa aqui." Minha visão ficou turva. Minha respiração falhou. Aquela voz não era do Clayton. Era parecida, assustadoramente parecida, mas não era dele. Era como se algo tivesse tentando imitar a voz do meu filho, como se usasse cada lembrança, cada fragilidade minha para chegar até mim.
Dei mais um passo para trás. Meu corpo inteiro tremia. Foi quando a luz do poste da rua piscou. 1, 2, 3 vezes. E cada piscada iluminou a silhueta do lado de fora de forma diferente, como um reflexo distorcido. Até que na última piscada, a silhueta sumiu. Desapareceu completamente. Abri a boca para chamar, mas nada saiu. Só fiquei ali, perdida entre o medo e a saudade, com a sensação de que se eu abrisse aquela porta no momento errado, talvez o que entrasse não fosse meu filho, mas algo que queria muito parecer com ele. Voltei devagar pelo corredor, me segurando nas paredes. Sentei no sofá, incapaz de raciocinar. O relógio voltou a marcar seu tic-tac incômodo, lembrando que a madrugada ainda estava longe do fim. Eu não sabia o que estava acontecendo. Se era real, se era algum engano, se era dor acumulada. Só sabia que naquela madrugada algo tinha batido na minha porta e sabia muito sobre meu filho. E quando uma voz sabe muito, mas não pertence ao corpo certo, é aí que tudo começa a se romper. Eu só não imaginava que aquela seria a primeira noite de muitas, nem que tudo que eu conhecia sobre o passado estava prestes a mudar. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisada, ouvindo aquelas 3 batidas repetidas como uma memória maldita. A sala parecia menor, como se as paredes estivessem se aproximando de mim lentamente. Era estranho. Eu não corria, não gritava, não reagia. Apenas existia naquele instante, no meio de um medo tão profundo que parecia não caber no meu corpo. E, ao mesmo tempo, havia um sentimento igualmente forte, mas muito mais triste. A sensação de que algo estava usando a saudade que eu sentia do meu filho como uma porta aberta. Eu respirei fundo, tentando ouvir meu próprio coração para me lembrar que eu ainda estava ali, que eu ainda tinha controle. Mas a voz repetiu, arrastada, quase estudada. Não me deixe aqui. A frase ecoou pela casa inteira, como se cada canto tivesse guardado um tom diferente da voz. Eu sentia que se me levantasse, se desse um único passo em direção à porta, correria o risco de acreditar completamente naquilo. E esse era o perigo. Não era a presença, não era o horário, não era o frio. Era a vontade desesperada que eu tinha de acreditar. Quando finalmente consegui me mover, fui até a janela lateral, com cuidado para não fazer barulho. Ergui a cortina só um pouco, o suficiente para ver a varanda. Nada. A varanda estava vazia, completamente vazia. Mas as batidas continuavam. 3, silêncio. 3, silêncio. Como se alguém estivesse batendo em um lugar que não correspondia ao lado de fora. Aquilo me fez sentir algo que eu não sabia explicar, uma mistura de confusão com a sensação de que aquela madrugada estava fora de ordem, como se a casa tivesse passado a ter 2 lados, o que eu via e o que eu ouvia. Meu telefone vibrou na mesma hora. Era uma mensagem de Júnior, o jornalista que havia feito uma matéria sobre mim anos atrás, quando tudo aconteceu com Clayton. Ele nunca mais tinha entrado em contato e por isso a mensagem dele àquela hora me pareceu mais um sinal de que algo grande estava prestes a acontecer. Dona Irma, posso passar aí amanhã cedo? Preciso conversar com a senhora sobre algumas coisas. Eu demorei a responder. Meus dedos tremiam e parte de mim se perguntava se deveria pedir ajuda, se deveria dizer que algo estava acontecendo, se deveria admitir que eu estava ouvindo uma voz que não deveria existir. Mas eu não escrevi nada disso. Respondi apenas, senha. Quando fechei o celular, as batidas pararam de repente. O silêncio que tomou conta da casa foi ainda mais assustador do que os sons anteriores. Era um silêncio que parecia observar, esperar. O tipo de silêncio que acompanha algo que decide recuar, mas não ir embora. Voltei para o sofá e fiquei ali abraçada nos joelhos, esperando que a madrugada passasse. Aos poucos, o sono veio como um peso, não porque eu estivesse tranquila, mas porque meu corpo não aguentava mais segurar tanto medo. Quando acordei, o sol já iluminava a sala. Levantei devagar, tentando entender se tudo tinha sido um delírio, um sonho, uma mistura de tristeza com madrugada, mas a marca na madeira da porta, uma mancha fina, quase como se dedos úmidos tivessem deslizado ali,
me mostrou que não tinha sido invenção da minha cabeça. Às 9 da manhã, ouvi alguém chamar do portão. Era o Júnior, com uma pasta de documentos na mão e uma expressão tensa, diferente da que eu lembrava. Ele não parecia um jornalista curioso. Parecia alguém que tinha visto mais do que deveria. Dona Irma, desculpe, Vilacim, mas a senhora precisa ouvir isso. Ele entrou, sentou-se na mesa da cozinha e abriu a pasta. Tirou fotografias, papéis antigos, registros que eu nem lembrava mais que existiam. Eu estava revisando arquivos de casos antigos e encontrei algo que talvez a senhora nunca tenha visto. Ele puxou um envelope pardo. Dentro dele havia uma cópia do registro de nascimento de Clayton, estampada com uma segunda anotação na lateral, como se alguém tivesse modificado o documento anos depois. O meu coração começou a acelerar. Eu nunca tinha visto aquela marca. Júnior continuou. Dona Irma, existe uma anotação aqui que indica que houve um segundo registro no mesmo dia, feito por alguém de dentro do hospital. E esse registro não é do Clayton, não é do seu filho. Meu estômago se revirou. Do que você está falando, Júnior? Ele respirou fundo. O nome na segunda folha é Jonas. Jonas Costa. A senhora sabe quem é? Minha mão ficou gelada. Jonas. O nome do meu filho gêmeo perdido. O nome que só eu sabia. O nome que ninguém mais tinha acesso. Eu arregalei os olhos. Mas isso foi apagado? Eles disseram que ele não tinha sobrevivido. Júnior inclinou o corpo para frente, a voz baixa, cautelosa. Dona Irma, existe a possibilidade de que Jonas não só tenha sobrevivido, como tenha sido levado. Um arrepio subiu pela minha espinha. Então ele completou. E acho que o que está aparecendo aqui não é o Clayton. Meu corpo inteiro travou. Eu não conseguia respirar direito, porque pela primeira vez uma coisa ficou clara. A voz que batia na minha porta não estava tentando enganar para entrar. Estava tentando voltar para um lugar que talvez fosse dela desde o início. E se aquilo tudo estivesse ligado ao desaparecimento de Jonas, então a madrugada não era um aviso, era o começo. Eu passei o resto daquela noite sentada na sala, sem coragem de apagar as luzes. Mantive meus olhos fixos na porta, como se a madeira pudesse, a qualquer momento, revelar o que estava por trás dela. Cada estalo da casa, cada sopro de vento contra a janela, cada som distante da rua parecia maior, mais ameaçador do que antes. E ainda assim, no meio do medo, havia uma pergunta insistente, martelando na minha cabeça. Por que agora? Clayton se foi há 4 anos. 4 anos de silêncio absoluto, de lembranças dolorosas, de dias longos e noites ainda mais longas. Então por que, justo naquela madrugada, na solidão mais profunda, aquela voz apareceu? Por que parecia tão real? E pior, por que conhecia detalhes tão íntimos? Eu tentei racionalizar, me convencer de que era só cansaço, só memória, só saudade acumulada. Era mais fácil pensar que minha mente estava pregando uma peça cruel do que aceitar a alternativa que rondava a minha consciência, a de que havia algo tentando entrar na minha vida, e talvez na minha casa, usando justamente aquilo que eu mais amava. Quando o amanhecer finalmente chegou, eu senti o primeiro respiro desde a madrugada. A luz do dia sempre dá a impressão de que as coisas voltam para o lugar, mas naquele dia nada aparecia no lugar. Me levantei devagar, caminhei até a porta como quem caminha até uma lembrança que ainda dói, e toquei a madeira. Estava fria, como se a madrugada ainda estivesse grudada nela. Abri devagar, só por alguns centímetros. A rua estava vazia, o vento suave batia nas folhas da mangueira do quintal e a calçada ainda trazia marcas de umidade. Foi aí que percebi algo que fez meu estômago virar. Havia manchas leves, quase imperceptíveis, como marcas de passos descalços, indo da porta até o começo da calçada. Não eram nítidas, mas também não estavam ali no dia anterior.
Meu coração acelerou. Meus olhos ficaram úmidos. Porque, por mais que eu quisesse negar, meu corpo reconhecia aquelas marcas. Eu sabia o formato dos pés do meu filho como sabia meu próprio nome. Mas isso era impossível. Eu sabia que era impossível. Fechei a porta e encostei a testa na madeira. Tentei rezar, mas nem as palavras vinham. Era como se eu estivesse presa entre duas certezas completamente opostas. A de que era impossível e a de que era real demais para ser ignorado. No final da tarde, quando o sol começou a cair, ouvi uma batida no portão. Um som leve, conhecido. Era seu Amadeu, meu vizinho de décadas, sempre de chinelo e camisa aberta, segurando uma sacola de pão fresco da padaria. Dona, a senhora tá bem? Notei a luz da sala acesa a noite inteira. Eu hesitei. Como contar o que vi sem parecer completamente perdida? Meu instinto me dizia que ficar calada era mais seguro. Então forcei um sorriso. Só perdi o sono. Mas ele continuou olhando para mim como quem pressente algo errado, e antes que eu pudesse encerrar a conversa, ele apontou discretamente para a varanda. Vi alguém parado aqui ontem, umas 1h pouco. Pensei que fosse algum parente vindo visitar. Meu corpo gelou. Eu sabia que não era imaginação. Eu sabia. Alguém? Minha voz quase não saiu. Ele assentiu, franzindo a testa. Um rapaz. Não consegui ver o rosto, mas estava parado exatamente na porta da senhora. Meu coração bateu tão forte que senti nas mãos. Ele disse algo? Seu Amadeu pensou por um instante. Não, só estava ali. Parecia esperar. Aquela palavra, esperar, me atravessou como um corte. Porque foi exatamente essa a impressão que eu tive quando olhei pelo olho mágico, de que aquela presença não estava só ali, estava aguardando por mim. À noite, a angústia voltou a crescer. O céu escureceu, e com ele veio um silêncio que parecia mais carregado do que o normal, quase como se a casa estivesse ouvindo junto comigo. Sentei no sofá, me abraçando, esperando que a noite passasse rápido, mas quando o relógio marcou 12h56, meu peito apertou. 12h57, 12h58, 12h59, 1h00. O telefone tocou. O som rasgou o silêncio da sala como um grito. Era o telefone fixo, aquele que quase nunca tocava, aquele que eu só mantinha por hábito. Meu corpo inteiro arrepiou. Não conseguia me mover. Era como se a madrugada estivesse repetindo a cena do dia anterior, como se algo tivesse marcado aquele horário como ponto de encontro. Com a mão trêmula, atendi. Alô? Por alguns segundos, só ouvi estática. Depois uma respiração. Lenta, familiar, perigosa. Mãe, volta aqui. Não fecha a porta para mim. Não era só um pedido. Era uma cobrança, uma insistência. Mas havia algo no tom, algo que não existia no meu Clayton. Algo vazio, algo que parecia aprender a cada palavra como deveria soar humano. A respiração do outro lado ficou mais forte. Eu tô aqui fora. Meu corpo inteiro congelou. Meu olhar foi direto para a porta. E então ouvi. 3 batidas. As mesmas. Ritmo perfeito. Como se a madrugada anterior estivesse se repetindo. Como um ritual. Abre. Mãe. A voz se arrastou. Longa. Distorcida. E pela primeira vez, eu tive certeza absoluta. Aquela voz não era do meu filho, mas sabia demais sobre ele. Fiquei encarando aqueles papéis como se fossem fragmentos de um passado que eu tinha enterrado porque não sabia o que fazer com ele. Jonas, meu filho que, segundo o hospital, não tinha sobrevivido ao parto. O gêmeo silencioso, aquele que eu carreguei junto com Clayton, mas que nunca pude segurar nos braços. Eu sempre senti algo estranho naquela história, como se houvesse um detalhe fora do lugar, uma peça faltando no quebra-cabeça. Lembro-me de acordar após a anestesia e ser informada de que apenas um dos bebês havia resistido. Não houve explicações longas, não houve documentos que eu pudesse verificar. Eu aceitei porque era o que esperavam que uma mãe fragilizada fizesse.
E por muitos anos, eu aceitei. Mas agora, olhando para o registro que Júnior colocou sobre a mesa, o mundo que eu achava conhecer começou a se desfazer como areia escorrendo pelos dedos. A anotação estava lá, discreta, mas clara, indicando que o nome Jonas Costa foi registrado no mesmo minuto que o nascimento de Clayton. Tinha um código de funcionário que eu não reconhecia e uma assinatura borrada. Algo dentro de mim se partiu ao meio. Por que fariam isso comigo? Por quê? Júnior respirou fundo, ajeitando os óculos como se estivesse escolhendo as palavras com o maior cuidado possível. Eu não sei ainda, mas encontrei outra coisa, algo que a senhora precisa ver. Ele puxou uma fotografia antiga, amarelada, tirada do hospital. Era a ala neonatal. Eu conhecia aquele lugar, tinha pisado ali antes, com o coração apertado e a esperança frágil entre as mãos. Mas meu olhar parou num detalhe que me fez morder o lábio para não deixar escapar um som de desespero. 2 berços lado a lado, 2 cartões de identificação e uma enfermeira com o rosto voltado para a câmera, segurando uma das crianças com uma expressão que eu não sabia interpretar. Júnior apontou para o cartão. Veja aqui. O primeiro cartão tinha o nome de Clayton, escrito de forma nítida. O segundo, parcialmente coberto pela mão da enfermeira, mostrava apenas as letras iniciais. Jó. Meu corpo inteiro ficou gelado. Aquilo não era coincidência. Aquilo era uma pista, uma peça que alguém tentou esconder. Júnior continuou. Eu também encontrei registros de funcionários daquele período. A enfermeira da foto se chamava Dona Catarina. É a mesma que anos depois passou a morar aqui perto. É a mesma que a senhora conhece. Minha respiração falhou. Dona Catarina, minha vizinha, sempre tão gentil, sempre tão atenciosa comigo depois das minhas perdas, sempre oferecendo chá, perguntando como eu estava, aparecendo nos momentos em que eu mais chorava. E eu nunca questionei nada. Nunca percebi que ela talvez soubesse mais sobre a minha história do que eu mesma. Quando Júnior continuou falando, senti o mundo girar um pouco. Dona Irma, pode ser que ela tenha sido a responsável pelo segundo registro, ou pelo menos por parte dessa confusão. Eu sorri de nervoso. Mas por quê? Qual seria o motivo? Ele ficou em silêncio. A resposta parecia pesada demais. Talvez não tenha sido uma decisão dela. Talvez ela só tenha executado ordens. Ordens. A palavra ecoou dentro de mim como um trovão. Isso explicaria a assinatura borrada, explicaria o segundo registro, explicaria o desaparecimento de Jonas, mas não explicava a madrugada, não explicava a voz, não explicava o que estava batendo na minha porta. E então, como se o universo tivesse decidido me responder com o pior tipo de confirmação, ouvi o barulho vindo da janela. Um arranhar lento, como unhas deslizando pelo vidro. Me virei imediatamente, sentindo o coração acelerar. Júnior olhou na mesma direção, uma mistura de apreensão e incredulidade tomando o rosto dele. O som continuou, lento, arrastado, quase pedindo atenção. Eu senti um arrepio percorrer a espinha. Não era vento, não era árvore, era algo procurando uma entrada. Júnior se levantou, aproximando-se da janela com cuidado. Tem alguém lá fora? Não respondi. Não precisava. Porque eu sabia. Eu sentia. Enquanto ele se inclinava para a lateral, o arranhar parou abruptamente e foi substituído por uma sombra que atravessou rapidamente o canto da parede, rápido demais para ser analisado, mas lento o suficiente para deixar a impressão de alguém parado ali, nos observando. Júnior deu um passo para trás. Isso parece alguém. Eu fechei os olhos tentando controlar a mistura de medo e reconhecimento que subia pelo meu peito. Não é alguém. É a mesma coisa que veio aqui de madrugada. E então, como se tivesse ouvido, como se estivesse esperando exatamente esse momento, a voz ecoou do lado de fora, baixa, quase abafada, mas perfeitamente audível. Mãe!
Júnior empalideceu. Isso é... Eu apenas balancei a cabeça. Não é o Clayton. Bati a mão na mesa para não desmoronar, e com a voz mais firme do que eu esperava, completei. É Jonas, ou o que sobrou dele. Júnior arregalou os olhos. Isso significa que ele está vivo? Engoli em seco, porque a verdade que eu sentia era muito pior. Significa que ele voltou, mas não do jeito que deveria. A sombra do lado de fora se moveu, devagar, como se estivesse deslizando pela parede, como se soubesse exatamente onde eu estava. Meu corpo inteiro estremecia, mas agora havia outra coisa misturada com o terror. Um entendimento novo, profundo, inegável. O que estava batendo na minha porta não veio buscar abrigo, veio buscar respostas, e talvez veio buscar o que foi tirado dele no dia em que nasceu. A presença do lado de fora parecia se mover com a naturalidade de alguém que conhecia cada fresta da minha casa, como se tivesse sido criada para encontrar seus caminhos. O silêncio que antecedeu o próximo som foi tão pesado que Júnior e eu ficamos imóveis, sem saber se devíamos falar, correr ou simplesmente fechar os olhos e esperar que tudo aquilo desaparecesse. Mas eu sabia que não iria desaparecer. Não depois de anos carregando um vazio que nunca se encaixava, não depois de tantas perguntas ignoradas, e principalmente não depois da madrugada em que aquela voz voltou a me chamar de mãe. Do lado de fora, houve passos lentos, arrastados, como se a sombra procurasse o ponto exato onde pudesse ser ouvida sem ser vista. Júnior me lançou um olhar aflito, mas eu ergui a mão pedindo silêncio, não porque eu achasse que ficaríamos mais seguros, mas porque eu precisava entender o que estava acontecendo. Precisava escutar. Precisava, pela primeira vez em anos, me permitir enfrentar aquilo que eu havia evitado desde o dia em que meu parto terminara com uma notícia que eu jamais questionei. A voz veio mais uma vez, baixa, rasgada, carregada de uma dor que parecia ultrapassar qualquer explicação lógica. Você deixou eu ir. A frase caiu sobre mim como um peso impossível. Minha garganta apertou e meus olhos se encheram de lágrimas que eu não tentei segurar. Júnior sussurrou inseguro. Ele está culpando você? Eu balancei a cabeça devagar. Não, ele está lembrando. Porque, apesar das 4 décadas de lembranças que se partiram, algo dentro de mim sabia. Jonas não nasceu em silêncio. Ele não foi apenas um registro apagado. Ele existiu e, de alguma forma, ele lembrava de mim. Respirei fundo, apoiando a mão na parede como se precisasse sentir algo sólido para não cair. Eu nunca deixei ele ir. Eu fui convencida. Júnior se sentou à minha frente, ainda segurando os papéis, mas agora sem a menor vontade de continuar investigando naquele instante. Ele parecia tão confuso quanto eu, mas uma coisa era evidente. Aquela história não era só sobre documentos trocados, registros duplos ou uma enfermeira que sabia mais do que dizia. Aquilo era sobre uma ruptura, um rompimento que tinha começado no dia do nascimento dos meus gêmeos. A sombra se moveu novamente, agora mais próxima da porta. A madeira estalou em resposta como se reconhecesse quem estava ali. Por um segundo senti um impulso irracional de levantar e girar a maçaneta, permitir que o que fosse que tivesse do lado de fora entrasse para que pudéssemos enfim resolver o que tinha ficado aberto. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação profunda me dizia que não era assim que se fechava uma história interrompida. Jonas não queria entrar. Ele queria ser visto, queria ser reconhecido, queria existir. Me aproximei da porta com passos lentos. Júnior tentou me chamar, mas eu apenas levantei a mão para pedir que ele não interferisse. Encostei a palma na madeira fria, sentindo um arrepio subir pelo braço. Jonas,
O nome saiu carregado de algo que eu não sentia há anos. Não era medo, não era saudade, era responsabilidade. Era a certeza de que eu precisava pelo menos uma vez na vida responder ao chamado correto. Você não foi esquecido. Eu só nunca soube que tinha o direito de te procurar. Do outro lado, o som parou, como se a sombra tivesse prendido a respiração. Como se, pela primeira vez, estivesse ouvindo a verdade que nunca recebeu. Você não foi embora porque quis, e eu não fiquei porque quis. As palavras saíram antes que eu pudesse organizá-las. Talvez porque, no fundo, eu as carregava desde sempre. A madeira vibrou levemente sobre minha mão, quase como um toque. Quase como se ele tivesse finalmente encontrado a resposta que procurava. E então, pela primeira vez, a voz não soou como um pedido, uma cobrança ou um chamado desesperado. Ela soou leve, quase agradecida. Mãe? O som foi tão diferente, tão cheio de algo que eu só posso descrever como calma, que senti meu corpo inteiro ceder. As lágrimas escorreram sem que eu tentasse impedir. Pela primeira vez desde o início daquela história, senti que aquele instante não era ameaça, era despedida. A sombra do lado de fora se afastou lentamente. Não como alguém fugindo, não como alguém perdido, mas como alguém que finalmente entendeu para onde precisava ir. Junior se aproximou ainda em choque. O que aconteceu? Respirei fundo, enxugando o rosto. Aconteceu que alguém que nunca teve direito à própria história finalmente ouviu o que precisava. O silêncio que tomou a casa depois disso não foi o mesmo silêncio pesado dos outros dias. Era um silêncio leve, limpo. Um silêncio que parecia reorganizar as coisas dentro de mim. Jonas não entrou, mas também não ficou preso. Ele foi visto. E às vezes é só isso que alguém que carrega uma vida interrompida precisa. Me sentei no sofá respirando devagar. Eu sabia que ainda havia perguntas, investigações, conversas difíceis a ter. Com Junior, com Dona Catarina, comigo mesma. Mas algo essencial tinha sido restaurado naquela madrugada. Minha voz como mãe. Eu me permiti fechar os olhos por um instante. E dentro desse breve instante, senti algo que não sentia há 4 anos. Paz.